Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Deus abençoe a cada um que está participando. Envie essa palavra para seus amigos, para seus conhecidos, para seus irmãos, para todas as pessoas que lhe cercam. E nessa hora eu vou deixar um livro para a sua meditação que se encontra no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, verso 24, que tem como título essa palavra, A Tristeza de Jeremias, que fala assim: Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz, né? Aqui o verso 22 fala: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Glória a Deus. E o verso 25, eu vou ler mais um aqui que fala assim, vou acrescentar mais um verso, fala assim: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Amém, amados? Agora aqui nós vamos entrar no comentário bíblico que fala assim. Em Êxodo 34, 5 diz: Tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. Deus vai se apresentar a Moisés, verso 6. E passando o Senhor por diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia e 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressões e o pecado, ainda que não inocente e culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, nesse dia de hoje, nós vamos falar sobre misericórdia e os efeitos que ela tem sobre nossa vida, né? O que Deus faz através da sua misericórdia, nos alcançou, nos purificou, nos limpou, nos trouxe para perto dele. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Era para estarmos mortos, né? Nos delitos dos nossos pecados, nos feitos errados que outrora cometemos. Mas a infinita misericórdia do Senhor nos alcançou. A misericórdia e a graça nos alcançou e nos trouxe para perto dele. Então, nessa palavra aqui vai dar uma explicação melhor a respeito, falando sobre o juízo que de fato era para acontecer com nós. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos mortos, estaríamos em lugar de escuridão, no inferno, estaríamos condenados, mas o Senhor foi lá e nos alcançou, né? E nos trouxe para junto dele. E fala assim, veja só, Deus manifestou a Moisés seus atributos, sua natureza, o seu ser, o seu caráter. Agora nós vamos ver a reação de Moisés. Foi imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Ele está falando aqui que diante da misericórdia do Senhor, todos nós temos que se prostrar, temos que agir como Moisés. Diante da palavra do Senhor, diante do poder de Deus, Moisés se prostrou, né? Moisés era um homem que reverenciava o Senhor. Não só ele dava bom testemunho com a sua vida, mas com seu coração, com seus feitos. O coração de Moisés era inclinado para o Senhor, né? E no Velho Testamento é um dos homens que eu mais admiro, né? Como homem de Deus é Moisés, porque Moisés ele se esvaziou ao máximo. Mesmo vivendo no tempo da lei, onde não era possível cumprir, né, os mandamentos, tudo aquilo que Deus exigia, pedia do homem, ele se esforçou. A gente percebe que os seus passos eram passos retos, as suas veredas eram veredas
que andavam de acordo com a vontade de Deus, né? Então isso traz muita admiração para este homem chamado Moisés. Aí aqui fala, vamos ver se o tempo e a saúde me permite abordar com vocês essa parte rica da Escritura Sagrada. Preste atenção, muitos não servem a Deus da maneira correta, da maneira adequada. Muitos não louvam, não adoram a Deus, não temem a Deus. Ele está falando do povo de hoje em dia, né? Que é totalmente diferente do povo do passado. O povo do passado, do Velho Testamento, era um povo que ele tinha lutas grandiosas, né? Vivia em tempos muito difíceis, em tempos precários, né? Onde a maneira de viver, o estilo de vida que eles tinham era uma maneira muito simples, mas eles buscavam a Deus com interesse, com sinceridade de coração. Hoje em dia nós temos um tempo diferente, onde as coisas têm uma facilidade maior. Nós vivemos num tempo mais moderno, onde tudo, a gente tem acesso a tudo, né? A casa, a comprar móveis, a se deslocar, né? Antigamente, para se deslocar, para enviar uma mensagem, muitos homens e mulheres de Deus andavam 3, 4, 5 dias no deserto, arriscando sua vida, né? Passando por adversidade, por tantas coisas. E hoje em dia, quando Deus manda a gente em um lugar, existem muitos meios, né? Hoje em dia é tudo bem mais fácil, né? Comparando com o passado. A gente tem avião, tem helicóptero, tem navio, tem barco, né? Tem ônibus, tem carro. Então existe uma facilidade muito grande para fazer a obra de Deus. Só não vai se realmente a pessoa não quiser, mas se a pessoa quiser estar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, o homem, a igreja, ele vai se dispor, ele vai fazer. Aí aqui continuando a palavra fala, não temem a Deus, não buscam a Deus da maneira correta. Se você notar, o nosso cristianismo moderno comparar com o cristianismo de algumas décadas atrás, Martim Lutero, né? Tozer, Eupúgio, Eduardo, homens de Deus que tinham uma estatura, uma estrutura espiritual elevadíssima. As pessoas louvavam a Deus de forma profunda, verdadeira, havia reverência, temor, ou seja, a fé era robusta em todos os aspectos. E nós falamos com adoração esquisita, né? E nós hoje em dia fazemos uma adoração esquisita ao Senhor, Ele está falando. Ele está falando aqui na palavra de Deus que antigamente as pessoas adoravam a Deus verdadeiramente, profundamente, com a alma, com o espírito, com reverência, né? Aí aqui ele fala profunda e verdadeira reverência, havia reverência, temor, ou seja, a fé era robusta em todos os aspectos. E nós falamos, né? E nós falhamos com adoração esquisita qualquer, não tem temor e uma relação com Deus muito pequena. A causa disso de não conhecermos o caráter de Deus. Então, muitos não estão servindo a Deus do modo devido, certo, por não conhecer o caráter, os atributos, né? Atributos são qualidades, né, do Altíssimo que ele está falando aqui. E a palavra temor significa sentimento, profundo respeito e obediência, né? Então é isso que nós temos que ter para com Deus, reverência, quando a gente entrar na casa do Senhor, não entrar de qualquer maneira, não entregar a Deus de qualquer maneira, porque quando a gente vai cultuar a Deus, a gente vai entregar, a gente vai colocar algo ali no altar do Senhor. A gente não vai buscar, a gente vai entregar, né? A forma que está sendo ensinada aí é que a gente tem que ir buscar, mas na verdade o culto está sendo uma entrega ao Senhor. Então que a gente possa entregar o melhor, que a gente possa colocar o melhor no altar do Senhor. É isso que o comentarista está falando.
Então servimos a Deus de modo devido, certo, por não conhecer o caráter, os atributos, o ser de Deus, né? A consciência de Deus. Aqui neste texto, Deus revela a Moisés o seu caráter, sua existência, sua essência, seu ser, seus atributos, ao revelar parte do seu ser, do seu atributo, da sua existência, da sua essência. Qual foi a reação de Moisés? O que isso provocou? Ele está fazendo uma pergunta e ele vai responder. A Bíblia diz, imediatamente prostrou e o adorou. Essa é a reação que causa nos homens, na igreja, quando esse conhece o seu Deus, conhece Deus, nós seus servos, né, devemos o adorar, né? Nos seus distintos aspectos, ele vai se dobrar, né? Se curvar e dar a ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E isso acontece com qualquer um que tenha acesso aos atributos de Deus. Agora, nesta tarde, aleluia, Jesus querido, eu quero destacar apenas 2 dos tantos que Deus tem atributos, né? Comuns, né? E comunicarmos, né? Peraí, deixa eu ler novamente aqui. Eu quero destacar apenas 2 dos tantos que Deus tem, né? Os atributos de Deus que ele está falando. Atributos são qualidades, né? Jesus tem atributos comunicativos, comunicáveis e incomunicáveis. Deus fala na mente sem palavras e Deus também fala na tua mente com palavras. Então, existem várias maneiras de Deus se comunicar com o homem, é isso que ele está falando. E esses são dos 2 atributos mais maravilhosos que descendem do amor de Deus, que procedem da palavra descendem. Eu fui estudar, significa de uma família ou indivíduo. Descendem do amor de Deus, que procede do amor de Deus, a misericórdia e a graça. Deus é um Deus misericordioso e é um Deus de graça. E assim como foi com Moisés, minha oração é para que no final dessa mensagem, ao relatar a você pelo menos os 2 atributos, causem em você a mesma reação que causou em Moisés: temor, respeito e adoração. Misericórdia e graça. Primeiro vamos começar a entender a palavra misericórdia. O que significa a palavra misericórdia? É ter compaixão, clemência, compadecer-se de alguém. Quando Jesus viu as multidões, teve compaixão, teve pena, né, delas, porque eram ovelhas sem pastos, né? Misericórdia também e aliviou. Misericórdia também é alívio do sacrifício, poupar alguém da execução, alívios de alguém, sua dor, ter compaixão do estado miserável de alguém. Isso é usar de misericórdia, né? Agora aqui ele vai contar uma história, uma história medieval, uma história que aconteceu no passado, que fala sobre a palavra misericórdia, sabe? Fala sobre o poder da misericórdia, fala sobre a misericórdia dos homens, fala sobre a misericórdia de Deus, que ela é excelente e ela está acima das dos homens, né? E é a mais perfeita. Aí ele fala, na Idade Média, por exemplo, os cavaleiros medievais, os teutônicos, bizantinos da Ordem de Alcântara, eles usavam um punhal que chamava misericórdia. Com eles usavam esse punhal quando havia as batalhas, né? Com paz e um exército, com um país e um exército, eles venciam o outro. Nem todos morriam na hora, eram mutilados e ficavam
no chão, tendo hemorragia, com pernas pernas e braços, né, decapitados. Então eles iam com isso tendo uma morte lenta e dolorosa, né? O cavaleiro vitorioso, o que ele fazia? Tirava o punhal chamado misericórdia e cravava no coração daquele soldado mutilado, porque para aliviar a ele a dor, né? Então, essa é a forma que eles usavam, né, em tempos de guerra, né? Quando eles estavam em batalha, ele está contando uma história. Os homens, para poupar a dor, para amenizar a dor, para aliviar a dor, a labra subierga do seu próximo, né? Eles empunhavam um punhal no coração daquele homem, daquele soldado que já estava mutilado, quase morrendo, para que eles morressem logo sem sentir tanta dor, né? Essa é a forma do homem ver e essa é a forma do homem agir em relação à misericórdia, em relação a essa situação, né? Ele está fazendo uma comparação aqui, mas já a forma de Deus trabalhar é bem maior e é bem melhor. Agora, por que necessitamos de misericórdia? Porque necessitamos que sejamos livres da execução. Eu vou ler alguns textos para que você entenda isso melhor. Em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos carecem da glória de Deus. Em Romanos 3:10 diz: não há um justo, nem nenhum sequer. Salmo 51:5 diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Gênesis capítulo 8:21 diz: porque a imaginação do coração do homem é má, desde sua infância, desde sua meninice. Em Hebreus 2:2 vai até mais profundo, porque necessitamos de misericórdia. Toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, que é a ira de Deus, o inferno. Ele está falando que o homem aqui não merecia nada. Nós não merecíamos estar aonde estamos, na posição que estamos, de filho de Deus, de graça. Mas você só é filho de Deus, você que está me ouvindo, você que entregou sua vida a Jesus, né? Você que levantou a sua vida, levantou a sua mão e entregou a sua vida a Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente está dizendo não para o mundo, não para a carne, não para o pecado, né? Está dizendo não, né, para aquilo que desagrada o Senhor. E está dizendo sim. Sim para a palavra de Deus. Quando você levanta a mão para o Senhor Jesus e o aceita como o único e suficiente Salvador da sua vida, você se torna filho de Deus. Aí você vai obedecer a sua palavra, obedecer os padrões bíblicos. Aí você se torna filho de Deus quando você faz isso. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas completando essa palavra, fala, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Mas o salário quer dizer, há um salário, há uma paga, né, para o pecado. Quando a gente comete pecado e não se arrepende, quando você comete pecado e aquele pecado você vai cometendo, aquele pecado vai virar uma bola de neve na sua vida, né? Vai chegar uma hora que aquele salário, né, a fatura vai vir no final do mês e você vai ter que pagar. E o salário do pecado é a morte, né? Que ele está falando que é a morte, que é sair desse corpo e ir para o inferno, né? Ou a vida eterna ou a morte eterna que ele está falando. Então escute, toda transgressão merece receber o justo castigo, ok? E quem transgrediu? Todos nós pecaram, então todos merecem ser condenados ao inferno. E então que nessa hora entra em cena a misericórdia de Deus. Você, pelos seus pecados, merece ser condenado, mas Deus não te condena. Ele usa de misericórdia para contigo, mas isso aconteceu para com aqueles que são salvos, né? Aqueles que aceitaram Jesus, igual eu falei.
Porque existe o filho e a criatura. A criatura é aquela que está no mundo, mas não é filho, porque não aceitou Jesus. O filho é diferente, é aquele que aceitou Jesus, anda nos seus caminhos e vive a sua palavra. Aqui fala, aqueles que são salvos. Merecíamos o inferno, a morte eterna, a condenação, e porque ele não te condenou. Lamentações 3:23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, né? Então aqui ele está falando, não é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou que a gente vai ficar brincando de ser crente, abusando, né? Tem pessoas que vai para a igreja, faz uma aliança, aceita Jesus, depois não vai mais. Acha que aquilo que ela fez foi algo banal, algo comum. Não, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor é algo muito sério, né? É um passo que você está dando na sua vida decisivo, né? Não volte mais atrás, mas continue em frente. Você fez uma aliança com Deus e a Bíblia está nos mostrando assim que quando a gente faz uma aliança com o Senhor, não volte atrás, não volte a comer as bolotas do corpo, não quebre essa aliança, porque você vai sofrer duramente as consequências. Porque a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus e a gente retorna, volta para o pecado, então aquele mal que saiu da nossa vida, ele retorna novamente para a nossa vida com mais 7 demônios. Então o nosso estado fica pior do que éramos antes. Pior do que antes. Eu vou resumir para você em uma frase o que é misericórdia. Misericórdia é não dar a nós o que nós merecemos. Merecemos a punição, a condenação, o castigo, a ira. Ele não dá o que justo. Ele não dá o que é justo. Dá o que é merecido. Dá ele. Ele não dá o que é necessário, isso é misericórdia. Misericórdia não é só poupar-nos da punição, misericórdia é também trazer alívio do sofrimento. Deus manifesta a sua misericórdia aliviando os homens do seu sofrimento. Em Lucas 18, 35 e 38, diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Então clamou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele parou e disse: O que queres que te faça? Quero ver. Então veja aí um ato de misericórdia, poupar-nos do sofrimento, trazer alívio, né? Está contando a história aqui de um cego que estava com a vida parada, arruinada. E Jesus foi e mudou o contexto, mudou a sua história. Teve misericórdia dele e restituiu a sua vida, restituiu aquilo que ele tinha perdido, a sua visão. Jesus é maravilhoso. Jesus teve misericórdia desse cego, restituiu a sua visão, dando assim direção, dando força para que ele fosse trabalhar e tocar a sua vida. Então isso é misericórdia de Deus. Mateus 9,36 fala: Como eu já disse, e vendo as multidões, teve grande compaixão, teve misericórdia, porque andavam exaustos e desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Sabe de quem ele estava falando aqui? De você. Um dia você estava entre essa multidão e eu e você, nós desgarrados, apartados do Senhor, perdidos, e só teve uma coisa que te trouxe para o bispo e pastor da nossa alma: a sua misericórdia. Nos atraiu, a sua misericórdia nos chamou. Quando ele olhou para nós, só viu feiura, iniquidade, maldade, fel. Mas a misericórdia nos atraiu porque estávamos exaustos, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, né? Ele está falando que outrora a nossa vida estava completamente uma ruína, destruída, um caos total, como uma cidade destruída por
imensos mísseis, né? A gente se compara hoje em dia, né, com guerras, né? E a guerra, ela é algo muito pesado. Então, quando há uma guerra, há uma destruição. Aquela cidade, aquele lugar que foi bombardeado por aqueles mísseis fica completamente devastada, a labra subérga. Assim é a vida do homem outrora, quando não tinha Deus, era uma vida devastada, estava em ruína, né? Estava tudo desmoronando, e Jesus veio e restaurou essa cidade. Jesus veio e restaurou a minha vida. Jesus veio e fez algo novo por mim e por você. Sabe por que você está vivo? Porque o carro não bateu em você, né, no trânsito, porque você está usando esta roupa, você não sofreu infarte ainda, ele está falando. Aleluia, Jesus. O diabo não acabou com tua vida, sabe por quê? É misericórdia. Esse é o primeiro atributo e o segundo é a graça. Essa aí, as religiões não têm, eles não têm a palavra, eles têm a palavra fé, as religiões têm a palavra amor, as religiões têm a palavra justiça, as religiões também têm a palavra misericórdia, as religiões têm a palavra paz, mas só o Evangelho tem graça. O que é graça? É um favor imerecido, né? Benevolente de Deus, algo que Deus faz para nós gratuitamente, mesmo sem a gente merecer. Ele está falando, mesmo sem você merecer, você é alcançado pela graça de Deus. Você pode ter matado, roubado, furtado, estrupado, mentido, ludibriado, ter sido um caloteiro, mentiroso, ter passado alguém para trás, ter tomado o marido, ter tomado a esposa de alguém, mas a graça de Deus vai te alcançar e vai transformar a tua vida, é isso que ele está falando. Essa palavra aqui, ela vai alcançar o coração do servo de Deus, aonde for necessário, e ela vai alcançar o coração do ímpio, daquele que não conheceu o Senhor ainda. Aí ele está falando aqui, o que é graça? Graça é o favor imerecido, é a benevolência de Deus, algo que Deus faz para nós gratuitamente. Deus manifesta a sua graça oriunda, né? A palavra oriunda significa natural. Da sua bondade de forma imerecida. Deus oferece o seu amor, as suas bênçãos de forma imerecida. São bênçãos de Deus, presente de Deus. Agora o que é misericórdia? Não dá o que merecemos, e graça dá o que não merecemos. Merecemos o inferno, ele não dá. A misericórdia, não merecemos o céu, ele dá a graça. Agora, por que necessitamos de graça? Já parou para pensar? Simples, porque não temos nada. Jó, capítulo 1, 21, fala, no saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. Então, você não trouxe nada para esse mundo. Não tem para que você se apegar. Não tem para que você estar se matando por coisas banais, por coisas fúteis, por coisas passageiras, onde a traça e o ferrugem corrói, a labra subérga. Coloque a sua fé, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, nos princípios da sua palavra, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa e o mais ele fará, né? Não fica aflito, não fica agoniado, não fique brigando por coisas passageiras, não fique medindo força com ninguém, né? Por terra, por carro, por casa, por emprego, seja o que for, Deus está orientando que você não trouxe nada para esse mundo, então você vai voltar do jeito que você veio, sem nada, né? Sem nada. Então, para que tá brigando? Para que tá querendo procurar confusão, né? O que vier para a tua vida é lucro. O que você receber de bom é Deus que está te dando, então é lucro. Só temos que agradecer, não reclamar. Tudo que é de Deus, não temos...
tudo é de Deus. Ele está falando, não temos nada. Salmo 89:11 fala, teu são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tua plenitude tu fundaste. Então tudo pertence ao Senhor. Minha vida, tua vida, o mundo, os seres, o ar, o planeta, a atmosfera, a lua, as estrelas, tudo que existe pertence a Deus, né? Então, por que às vezes a gente são tão egoísta, tão mesquinho, a gente não quer abrir mão de coisas, a gente não quer abrir mão de coisas que Deus está nos pedindo, Deus está nos mandando fazer, e a gente fica pegada a um sapato, a uma roupa, Deus manda a gente dar e a gente fica ali guardada dentro do guarda-roupa mofando, a gente nem dá nem usa, né? Isso é ser egoísta, isso é ser mesquinho. Às vezes você tem tanto e não quer repartir com o teu próximo. Às vezes você tem tanto, né, e não quer compartilhar com alguém. Você tem uma palavra, em vez de você dar essa palavra de Deus para alguém que está precisando, você fica guardando na tua vida. E a Bíblia diz que é pecado aquele que retém a palavra de Deus só para si. A gente tem que compartilhar com as outras pessoas. Porque precisamos de graça? Porque não temos mérito, e sim deméritos. Demérito significa consideração, perder a consideração. Demérito significa perder a consideração. E mérito significa qualidades e recompensa. No livro de Isaías 64:6 fala, mas todos nós somos como imundo, e toda nossa justiça como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e nossa iniquidade como um vento nos arrebata. Nossa vida é passageira, né? Hoje a gente está aqui, amanhã pode a gente não estar. Então vamos desfrutar a nossa vida da melhor forma possível, na presença do Senhor, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, se rendendo e obedecendo e aplicando a sua palavra na nossa vida, não só na nossa vida, mas no nosso semelhante, que o nosso semelhante seja alcançado através de nós, né? A gente possa passar um pouco desse conhecimento, desse amor, dessa graça para alguém que está doente, está aflito, está necessitado, está precisando ouvir a palavra de Deus. Então Deus quer usar você. É você mesmo que está ouvindo essa palavra. Deus quer usar você para fazer a diferença. Onde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai te dar por herança e Deus vai te usar nesse lugar. Aí fala assim, é como se você chegasse com moedas diante de Deus para pagar as suas dívidas. Não são suficientes, a sua dívida era imensa, né? Trilionária e incalculável. Deus te diz, guarda essas moedas no bolso, a graça já pagou. Então o pecado que você cometeu, o pecado que eu cometi era tão grande, o nosso pecado, era tanto pecado a humanidade cometeu, que não havia como pagar, né? Não havia como pagá-las. Então Jesus veio, que é a graça, e pagou por mim e por você essa dívida imensa. Então nós temos que agradecer ao Senhor, né? Nós temos uma dívida imensa com o Senhor de gratidão, né? Eu falo assim, que gratidão é essa? É reconhecer sempre que o Senhor fez algo grandioso, fez algo imenso por mim e por você, dando a sua vida, né, pela minha vida, dando a sua vida na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Ninguém fez isso, não foi Maria, não foi Pedro, não foi Paulo. A dívida quem pagou do pecado, que era uma dívida incalculável, uma dívida imensa, quem pagou foi Jesus. Então é a Ele que nós devemos render graça, é só a Ele que nós devemos adorar. Se você estiver adorando outra pessoa, você está agindo errado e você está sendo ingrato, porque quem pagou a dívida, quem pagou o preço para você ser livre hoje em dia foi Jesus. Então é a Ele que você tem que render graça todos os dias. É a Ele que você tem que entregar a tua vida, entregar teu caminho, teu coração, teus projetos, teus sonhos. É a Ele que nós devemos se inclinar todos os dias, invocar o seu nome, engrandecê-lo. Agora nós vamos ver esses dois atributos sendo manifestados na vida de um
de uma personagem. Você vai ver na figura desse personagem, você é. Você. Ele está dizendo que você vai ver na figura desse personagem quem você é. Você vai ver você, né? Quem você era outrora. Desgraçado. Era uma pessoa que vivia na lama, no charco do pecado, e Deus foi lá e te tirou de lá. Você vai ver a manifestação da misericórdia e a graça na vida de Mefibosete. Abra comigo em 2 Samuel, capítulo 9, verso de 1 a 3. Disse Davi: resta porventura alguém da casa de Saul? Verso 3. Disse-lhe o rei: há ainda alguém da casa de Saul? Né? Então aqui o rei estava procurando alguém da casa de Saul, né? Para fazer algo com ele. Aí aqui nos mostra nessa palavra, falando assim: segundo a tradição oriental, quando um rei, para subir no poder, tinha que exterminar a vida de toda a linhagem real do seu precedente, do rei antecessor, porque se tivesse um membro da família do rei vivo, ele poderia disputar o trono, a ser herdeiro do trono. Então o rei que subisse no trono tinha que se assegurar que todos os descendentes do antigo rei estivessem mortos, porque eram seus inimigos. Então o rei que subisse no trono deveria exterminar os seus inimigos. Agora o novo rei sobe no trono e ele estava procurando Mefibosete para que ele estava procurando Mefibosete para o executar, segundo a tradição, para ninguém tomar seu trono, né? Então aqui o escritor está falando que, segundo a tradição antiga, né? Quando um rei ia tomar posse, né? Ele tinha que eliminar toda a linhagem daquele rei anterior, né? Ele tinha que destruir, tinha que exterminar a casa de todo aquele rei para que ele subisse no trono e assumisse, fosse rei daquela nação, daquele povo. Então ele está falando aqui sobre a história de Mefibosete. Mefibosete, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Ele foi restituído tudo que era seu, de fato, pela misericórdia de Deus, né? Então ele está falando que Davi, quando assumiu o trono, estava procurando Mefibosete, não para matá-lo, mas para restituir o que ele tinha. Isso aí foi a misericórdia de Deus que o alcançou. E outrora também a gente vê aqui em uma das passagens bíblicas que tem uma mulher, né? Eu não estou lembrando o nome dela agora, mas eu já falei sobre ela. Tem uma mulher na Bíblia que ela matou a linhagem real, né? Daquele povo, matou a linhagem real daquele rei da época para assumir o trono, essa mulher, né? E que quem era para assumir o trono era seu filho, né? Mas quando o seu filho morreu, essa mulher foi e matou toda a linhagem real daquele povo, só escapou um menino, né? Porque era projeto de Deus. Então, essa história me fez lembrar que quando um rei ele vai assumir o trono, ele tem que exterminar toda a linhagem do seu como se fala, do seu inimigo, que aquele rei que anterior se torna seu inimigo, né? Do seu adversário. Ele tem que eliminar toda a linhagem dele real e não pode ficar ninguém, porque senão vai ter uma briga pelo trono, para tomar o trono. Aí aqui fala, Deus está sentado no seu trono e ele tem que executar todos os descendentes dos seus inimigos. E quem é esses inimigos? É Adão. Nós somos os descendentes de Adão, né? Em Romanos capítulo 5, 2 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Em 1 Coríntios 15, 22 fala, porque assim como todos morrem em Adão,
porque assim como todos morrem em Adão. Romanos 6:23, se eu não me engano, fala assim: porque o salário do pecado é a morte, né? Nós lemos sobre isso. E em Romanos 5:10 mostra que quem está sentado no trono tem que aniquilar os seus inimigos, né? Vamos ver quem são os inimigos daqueles que estão sentados no trono. Romanos 5:10 fala: se quando éramos ainda inimigos de Deus, o justo juiz tem que executar toda a descendência de Adão, porque ela quando caiu, quando quis tomar o lugar de Deus, se tornou inimiga de Deus. Sou eu e você. Ele está falando que no tempo da lei éramos inimigos de Deus. Outrora éramos inimigos de Deus porque vivíamos em pecado. Quando Adão e Eva pecou, o pecado entrou na humanidade. Então o homem vivia debaixo do jugo do pecado. E era um jugo muito pesado, né? Então Jesus teve que vir para quebrar esse jugo na vida do homem. Tanto que quando nós pecamos, a gente se arrepende e Jesus é o nosso advogado, ele julga a nossa causa e nos perdoa. Então não pense que você não é digno de ser perdoado por Deus, não é digno de ser perdoado porque você fez algo, não. É sim, só existem 2 pecados que não têm perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e existe também pecados de morte, né? É a blasfêmia contra o Espírito Santo e quando a pessoa tira a vida. Então, esses 2 pecados não tem como a pessoa ser perdoada, não tem como a pessoa ser salva. Agora, todos os outros pecados, quando é confessado e deixado de lado, aí a pessoa é perdoada, né? A graça alcança esse homem, alcança essa mulher que se arrependeu do seu pecado. Então, por maior que seja o teu pecado, o teu Deus, o meu Deus é maior do que ele para te alcançar, te perdoar e começar a escrever uma vida nova, né? Na sua vida, na sua história. Aí aqui fala, e toda a raça humana, mais uma vez, aqui ele está falando, ó, deixa eu ler de novo. Éramos ainda inimigos de Deus, o justo juiz tem que executar toda a descendência de Adão, porque ela, quando caiu, quando quis tomar o lugar de Deus, se tornou inimigo de Deus. Sou eu e você e toda a raça humana. Mais uma vez ele pergunta, resta algum da casa de Saul? Né? Ele está voltando para a história que ele estava contando na Bíblia. Resta alguém da casa de Saul? Davi perguntando. Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambas pernas, de ambos os pés. O inimigo de Deus que foi banido do Éden, punido, deixou alguém, né? Deixou alguns, os homens, os filhos da ira, e como eles são aleijados de ambas pernas, caídos, depravados, essa era a nossa condição. Somos descendentes do seu arco inimigo. A morte entrou nos homens e o pecado entrou nos homens através de Adão. Ele está falando aqui que nós não temos mérito nenhum. Se você louva bonito, a labra subierga, não é mérito seu, é mérito de Deus. Se você faz alguma coisa de boa por alguém ou por algo na casa do Senhor, não é mérito seu, não é mérito meu, é mérito do Senhor. Se a gente é bom, se a gente tem algo de bom na nossa vida, é a presença de Deus que nos leva a fazer coisas boas, coisas que agradam a Deus, coisas diferentes, coisas que são eficazes, coisas que são benéficas. Então, se eu e você fazemos alguma coisa de bom, se a gente faz alguma coisa de boa, não é mérito nosso, não. Esse mérito pertence a Deus, esse atributo é de Deus. Então, Ele coloca dentro de nós para que a gente faça, né, a sua vontade, o seu querer, para que a gente fique parecido com Ele, para que a gente seja filho de Deus, né? A gente tem que se parecer com Ele. Para a gente se parecer com Ele, a gente tem que ter algumas das suas qualidades, dos seus atributos,
dentro de nós, que somos só um vaso de barro e nada mais. E onde está? Perguntou. O rei Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Abiel, em Lodebar. Mefibosete está em Lodebar, que quer dizer terra árida, deserto, ou esquecimento. Estava muito distante da capital e de Davi. Mefibosete se escondeu com medo da espada do juízo e com medo de ser morto. Nós, os pecadores, o que fazemos? Fugimos da lei porque somos transgressor. Fugimos de Deus porque temos medo dele nos punir, João capítulo 3, verso 20 fala: porque todo aquele que não faz o mal odeia. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem, aleluia, Jesus querido, e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Adão fugiu de Deus quando pecou, ao invés de se arrepender. Gênesis capítulo 3, 9, chamou Deus a Adão: Adão, Adão, onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Assim somos nós corremos da luz, corremos da lei de Deus, porque ela revela o nosso pecado. Então, com medo da punição, com medo do pagamento, com medo do juízo, corremos, porque Deus vai nos punir. E por isso que o homem corre, a sua consciência o acusa, ele corre, o seu coração o acusa, ele corre porque ele tem medo da espada divina, porque ela é justa para os seus inimigos. Ele está falando do homem, em geral, Todos nós ele está botando na balança. Porque nós corremos de Deus, porque nós fugimos da sua vontade, porque nós fugimos do centro da sua vontade, porque muitas das vezes a gente não quer se submeter à vontade de Deus, a gente não quer obedecer a Ele, a gente quer ficar debaixo do pecado. Por mais que Deus nos alcance, nos perdoe, muitas das vezes o homem quer estar sempre fugindo de Deus. Deus não quer que eu e você fuja dele, não. Não é isso, não. Todas as vezes que você errar, que você pecar, que você cometer um erro, falar mal de alguém, Deus quer que você entre no teu quarto, feche a porta do teu quarto e vai falar com teu Pai Celestial, O véu já foi rasgado de alto a baixo, então nós temos acesso diretamente a falar com Deus. Nós não precisamos de mediadores e mediadoras para falar com Deus. Nós falamos diretamente com Deus através de Jesus. Você vai até Jesus, fala com Jesus e Jesus vai e leva a tua dor, leva a tua necessidade ao Pai. E o Espírito Santo Consolador também é quem leva as tuas orações com gemidos inexprimíveis ao Senhor dos Exércitos. Então manda o rei trazer de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Abiel. O rei vai me matar, pensou Mefibosete. Assim será os filhos de Adão. Deus irá atrás, não mais para o matar, mas para usar de misericórdia contigo. Se fores fiel até o fim, Deus te dará a coroa da vida. Deus usou de misericórdia para Mefibosete e restituiu tudo dele e colocou no lugar de honra, na mesa, do rei. Assim será eu e você naquele grande dia. Amém, amados? E aqui termino os comentários e vamos entrar para a palavra. E a palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias 3 fala: a tristeza de Jeremias. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. O coração de Jeremias estava muito triste, por isso que ele era chamado profeta chorão, porque ele se compadecia da dor do povo, ele sentia as necessidades do povo, então é por isso que ele chorava tanto, ele tinha misericórdia. É isso que nós temos que ter para com o nosso próximo, misericórdia.
Da mesma forma que Deus nos alcançou e teve misericórdia da nossa vida, a gente também tem que ter misericórdia daquelas pessoas que são insuportáveis, daquelas pessoas que não merecem, mas estão ali. Eu e você também não merecia não, mas nós estamos lá, dentro da arca, protegido pelo Senhor. Nenhum homem na face da terra merecia a misericórdia, o amor e a graça de Deus. Mas mesmo assim ela nos alcançou, né? Aí aqui fala, deveras fez revirar a sua mão contra mim o dia todo. Aí aqui vamos ler aqui para a gente entender melhor. Jeremias era chamado do profeta chorão, porque ele sentia a dor, né, do povo, ele sentia a dor daquilo que o povo trazia para a presença de Deus, os seus pecados, os seus erros que eles cometiam. Então Deus estava falando para o profeta Jeremias nessa época aqui, que ele falasse para o povo tomar um posicionamento, tomar uma posição, andar em santidade, fazer a diferença, né? Ficar na brecha, né? Mas o povo ficava sempre desviando, oscilando. Uma vez era crente, outra vez era do mundo, ficava brincando com as coisas do mundo. E as coisas de Deus são muito sérias para a gente brincar com elas, né? Não devemos fazer isso. E Jeremias sentia a dor profundamente na sua alma. Jeremias, o lamento de todo um povo, e no capítulo 3, especialmente, né, o seu, né, ele estava triste como se encontrava o seu povo em Lamentações. Lamentações significa o ai de mim. Jeremias chama o povo ao arrependimento, embora a cidade estivesse em ruínas. A Bíblia diz que não podemos remover os marcos antigos, ou seja, aquilo que é estrutura, aquilo que vai trazer crescimento, né, espiritual para a tua vida. Não tira, né, os preceitos, as leis, os mandamentos do Senhor, a essência que é a presença de Deus, né? Os mártires, aquilo que você tem de bom. A tua estrutura foi formada em cima desses ensinos, dos ensinos da palavra de Deus. Então tem pessoas que também falam nessa palavra aqui, tem pessoas que estão há 20 e 30 anos ocupando um cargo na casa do Senhor e ocupa aquele cargo com tanta dedicação, com tanta sinceridade. E muitas das vezes o líder espiritual, por não ter sabedoria, não ter discernimento espiritual, chega um jovem na igreja cantando bonito, falando bonito, pregando bonito, aí ele vai e se empolga e tira aquele irmãozinho que já está ali alicerçado, né, que são os mártires antigos, são as colunas da casa do Senhor, ocupando aquele cargo há 20 anos e sendo fiel naquilo que ele faz. Tira aquela coluna, tira aquele irmãozinho que está lá, um ancião, um servo da casa do Senhor, que está ocupando o lugar de um pastor, está ocupando uma posição na casa do Senhor. Ele vai e tira aquele homem de Deus e coloca aquele jovem. E depois aquele jovem, né, ele se decepciona com aquele jovem vai fazer coisas erradas, vai praticar coisas erradas. Então, quando é removido os mártires, quando é removido as colunas, esses homens de Deus, né? Esses marcos antigos, essas pessoas que estão na posição, que têm história, que têm vida com Deus, é removido dos seus cargos, é removido do lugar onde Deus colocou, né? Esses homens de Deus ficam muito tristes. Para levantar de novo um homem desse, a pessoa vai ter que pagar um alto preço para colocar de novo na posição a igreja, o seu povo, organizar de novo a obra do Senhor, a casa do Senhor. Lembrando que Jeremias profetizou durante os reinados dos últimos monarcas de Judá, Josias, Joaquias, Joaquim, né? Jeoaquim e Zedequias, né? Foram reis na época e Jeremias passou por todos esses períodos. Então Jeremias já era um homem que tinha bagagem, já era um homem que tinha a sua vida alicerçada em Deus. Era um homem de Deus, de fato, era um profeta do Senhor. Ele foi criado pelos seus pais
para ser um sacerdote, porém Deus tinha um projeto maior, né? Ele foi criado para ser sacerdote, porque os seus pais eram sacerdotes, mas Deus tinha um chamado na vida de Jeremias para ele ser um profeta. Então ele foi um profeta da casa do Senhor durante muitos anos. E se eu não estiver enganada, Jeremias o seu ministério durou 40 anos, né? Em fidelidade, em amor, em misericórdia, ele andou, ele teve muita misericórdia, ele exerceu muita misericórdia para com o seu próximo. É o mesmo nós devemos fazer, ter misericórdia daquelas pessoas que nos afrontam, que nos pisa, que nos humilha, que nos joga lá embaixo, mas a gente tem que usar de misericórdia, porque Jesus fez assim e Jesus nos ensinou a fazer o mesmo. Esse livro de Lamentações é composto de 5 poemas, os 5 lamentos que possuem as 5 características sobre a diversidade, confissão, de confiança, súplica para o livramento, confiança na resposta de Deus. Lamento e consolação em prol de Jerusalém, em forma de poema, de acrósticos e escrito na primeira pessoa do singular. É possível que tenha sido escrito pelo Jeremias, né? Ele está falando que esse livro de Lamentações de Jeremias possivelmente foi escrito por Jeremias, os estudiosos falam. O capítulo 3 é meio que um refrigério depois de tanta dor do capítulo 2, né? Do capítulo anterior. No capítulo 3 fala de lágrimas de esperança. Muitas vezes devemos parar e ver o que Deus está querendo nos mostrar ou nos ensinar através das lutas, das tribulações, das aflições dessa vida. Deus está sempre querendo nos ensinar algo, assim como Ele fez com o seu povo, assim como Ele fez com Judá, né? Ele também está querendo nos ensinar algo. E aqui verso 22 fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, né? Misericórdia é um favor, misericórdia tem origem latina e é formada pela função de merecer, tem compaixão, é solidário. Então, nosso Deus, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia de nós. Mesmo a gente erre, mesmo a gente falhando, mesmo a gente tropeçando, não sabendo falar como eu, Deus tem misericórdia. Moisés, a Bíblia diz que ele era torpe de língua, ele não sabia falar, ele era gago, tropeçava nas palavras, mas Deus teve misericórdia dele e usou ele para ser o libertador de Israel. Da mesma forma, Deus faz para comigo e para com a sua vida. Ele tem misericórdia, Ele vai te buscar, Ele vai te alcançar, aonde você estiver. Você que é uma ovelha desgarrada da casa do Senhor, Jesus vai te buscar. A misericórdia do Senhor vai te abraçar, vai te alcançar onde você estiver e vai trazer para o centro da vontade dEle, para o centro da vontade do Senhor. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então a fidelidade do Senhor e as suas misericórdias se renova todas as manhãs. Porque o que seria de nós se o Senhor não tivesse misericórdia de um pecador, né? Falho, miserável, como eu e você. 24 fala: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção, né? A minha herança, a minha alegria, a minha vida, a minha paz, o meu tudo, né? O meu tesouro, a minha herança é o Senhor, é tudo que eu tenho. Tudo que a gente tem aqui é passageiro e a gente não vai levar nada. Agora o tesouro que a gente tem dentro de nós, que é a presença do Senhor, que é a palavra de Deus, ninguém pode tirar de nós, ninguém pode roubar de nós esse tesouro, que é a sua palavra, que é a sua presença, né? Dentro de nós. Verso 25 fala: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para
a alma que o busca, né? Ele está falando aqui, bom é o Senhor para os que esperam nele, esperam com paciência, né? Salmo 40 fala, esperei com paciência no Senhor, e ele, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, todas as vezes que a gente fica na posição e faz aquilo que Deus manda e espera pacientemente pela resposta de Deus, pela provisão de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele vai ouvir o nosso clamor. E Ele vai, na hora e no momento certo, nos responder e nos dar vitória. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então, aquela alma que busca com sede, né? Com sede. Tem pessoas que têm sede de Deus. A nossa alma tem que ser gerada. Nós temos que pedir todos os dias que o Espírito Santo de Deus gere em nós sede e fome de Deus. Eu peço isso nas minhas orações. Senhor, coloca fome e sede de Ti, Senhor, para eu Te buscar mais e mais e mais e mais, porque eu quero mergulhar não em águas rasas, mas eu quero mergulhar em águas profundas na Tua presença, de conhecimento, de busca, de dependência. Verso 26, eu vou ler mais um aqui que fala, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quando a gente tem esperança, a esperança do mundo, né? O povo do mundo fala, a esperança é a última que morre. Então, a esperança do povo do mundo morre, porque eles não confiam no Senhor, eles não dependem do Senhor. Agora, a nossa esperança nunca morre, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança. Então, aqui está falando que bem-aventurado, né? O homem é bem-sucedido, aquele que deposita em Deus a sua esperança, que confia plenamente e anda nos seus caminhos. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio, ficar quieto, né? Ficar na dependência de Deus. É bom aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, fique aguardando em silêncio, fique na dependência do Senhor, porque aquilo que Deus tem reservado para a tua vida, Deus vai te dar não só nessa vida, mas na outra vida, né? Pedro falou para o Senhor, Senhor, eu ando nos teus caminhos e eu já abandonei tantas coisas por ti, o que eu vou ganhar? Jesus falou para ele, nessa vida tu vai ganhar muito, 100 vezes mais, e na outra vida tu vai ganhar mais ainda. Então Jesus tem 100 vezes mais para dar nessa vida e 100 vezes mais e mais e mais na outra vida, né? Nós vamos receber o galardão, a recompensa que Deus tem preparado e guardado para os salvos, para os santos, aqueles que foram fiéis ao Senhor. Trazendo o resumo dessa palavra, o que significa a palavra misericórdia. Misericórdia tem a origem latina e é formada pela função de miserere, ter compaixão, solidário. E a palavra graça significa favor imerecido, dom sobrenatural. Graça é aquilo que você recebeu sem você merecer. Você foi alcançado por essa graça, mesmo sem você ter nada de bom na tua vida, né? Mesmo sem você merecer, Deus, Ele te alcançou. Ele pagou o preço. Ele fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário para que tua vida fosse alcançada, para que você fosse livre, né? Então não se ache melhor do que as outras pessoas, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos achar as outras pessoas melhores do que nós, em especial Jesus. Jesus, Ele é melhor e Ele nunca disse que era melhor. Você não vê Jesus em momento nenhum. Em nenhuma passagem da Bíblia, Jesus está dizendo que Ele é melhor, que Ele é especial, que Ele é o Filho de Deus, se intitulando. Não, Jesus disse, quando alguém olhou para Jesus e disse, bom mestre, Jesus disse, por que tu me chamas de bom? Bom é aquele que me enviou, né? Bom é o Pai Celestial, Deus é bom. Jeremias passou 40 anos pregando contra a idolatria e a imoralidade, né, sexual. Ele era da família de sacerdote, né? Da linhagem de sacerdote. Ele foi preparado para isso. Porém, Deus
tinha reservado para a vida de Jeremias algo a mais, né? O significado do nome Jeremias, em hebraico, exaltação do Senhor. Mateus 18, 23, nós vamos ler aqui, é muito importante. Mateus 18, 23 fala: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, era normal antigamente, quando alguém estava devendo uma dívida, né, no tempo da lei, e não podia pagar, né? Isso faz lembrar, né? Isso me trouxe à minha mente aqui, me faz lembrar da viúva, né? Que os filhos dela iam ser pegos, né? No valor daquela dívida, né? Que ela estava devendo, né? E Jesus foi e multiplicou o azeite daquela viúva. Então, nesse tempo aqui, antigamente, quando os homens faziam uma dívida e essa dívida era muito alta e eles não tinham mais condição de pagar, seus filhos eram feitos como escravo. Eram feitos como escravo para que aquela dívida fosse extinta, para que aquela dívida fosse paga, eles tinham que dar alguém da sua família, um filho, uma filha, eram pegos como escravo para que aquelas dívida fosse cancelada. Aí aqui fala: então aquele servo prostou-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida, né? Aí aqui nós vamos ler agora, eu vou ler aqui com os irmãos no livro de... Eu vou ler aqui com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 18, né? Eu marquei aqui. É muito importante a gente ler e acompanhar, para que a gente não tenha dúvida das profecias, né? Dos feitos, né, daquilo que tem acontecido no passado. Jeremias capítulo 18 fala. Aí aqui fala do homem que perdoou uma dívida, um valor muito grande, muito alto. Aí então aquele servo, prostrando-se e reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, voltou-se e perdoou-lhe a dívida. Então a dívida desse homem era muito alta, né? Ele devia um valor muito alto e o seu senhor lhe perdoou, né? E lá na frente ele encontrou alguém que devia para ele e ele não fez o mesmo, a Bíblia fala, relata aqui. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocando-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-os a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristando-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se pagava. Ele está falando aqui a história que o senhor desse homem perdoou a sua dívida, né? A dívida que ele devia, o senhor desse homem lhe perdoou. E um conservo dele, alguém que devia a dívida para este homem, né? Lá na frente, né? O homem que foi perdoado, ele se encontrou com outra pessoa lá na frente que lhe devia. Ele não fez o mesmo, não teve misericórdia, né? E ele agiu duramente, colocando o homem na parede, jogando o homem na prisão, agindo severo com o homem, maltratando o homem, né? E agindo duramente com ele, não teve misericórdia, não teve compaixão. Enquanto um teve compaixão dele, ele não teve compaixão do seu próximo, né? Aí aqui fala: então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não desvia tu igualmente compaixão? Não devias tu
ter, né? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Está falando aqui sobre uma dívida muito alta, né? E eu fui estudar o valor dessa dívida, né? Que esse homem devia, né? Era uma dívida muito alta, muito alta. 10.000 talentos na época romana, um talento equivalente a 6.000 denários, sendo um denário quase o salário de um dia para um trabalhador comum. Se o salário de um dia na época atual está em $50, né? 10.000 talentos seriam 3 bilhões de dólares. Então, assim, isso aqui quer dizer, a Bíblia quer dizer que esse homem tem uma dívida muito alta, como eu e você, né? O salário do pecado. Nós tínhamos uma dívida para com Deus muito alta e não tínhamos como pagar essa dívida, né? Muito alta. Então, o Senhor Jesus veio e pagou por nós. A graça veio e pagou por nós. Então, muitas das vezes, né, a gente tem que reparar que muitas das vezes a gente não quer perdoar. A gente não quer perdoar alguém que está nos devendo e não pode nos pagar. A Bíblia nos ensina, alguém está te devendo, cobre, mas se ele não pode te pagar, a situação dele é precária, perdoe, tenha misericórdia. A gente tem que ter misericórdia, porque Deus teve misericórdia desse servo. Deus teve misericórdia de mim, de você, né? O seu Senhor perdoou a sua dívida, que era muito alta. Segundo os estudiosos, era 3 bilhões de dólares. Quem é que tem condição de pagar uma dívida dessa? Só se a pessoa for muito rica, né? A pessoa que estiver me ouvindo for muito rica e ela estiver devendo a outra pessoa e o valor for equivalente se ela estiver devendo um valor equivalente a essa dívida, ela vai ter condição de pagar. Rico tem condição de pagar a dívida. A gente sabe que rico, eles se viram, eles pagam, né? Mas o pobre, o assalariado, a pessoa que ganha o salário mínimo, a pessoa que tem uma vida regrada, que está abaixo da média, ele não tem condição de pagar um valor tão alto desse, nem fazer nem empréstimo, não tem. E Deus, ele está mostrando aqui através desse ensinamento aqui, né, desse testemunho, dessa história, que essa dívida foi paga na cruz do Calvário. Então, a tua dívida, tudo que você devia a Deus, os teus pecados, tudinho foi pago na cruz do Calvário, né? Todos os teus pecados Jesus já pagou, você não deve mais nada. Agora, você aceitou Jesus, né? E cometer algum pecado ou fizer algum pecado, porque nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, a Bíblia diz que você tem um advogado junto ao Pai Celestial. Só é você pedir perdão, que Ele vai te perdoar. Então, Deus está nos ensinando nesse dia de hoje, assim como Ele teve misericórdia da nossa vida, que era para a gente ser exterminado, alabraçubierga, no tempo da lei, como foi falado, o comentarista, era para a gente estar morto, era para a gente estar no inferno, mas nós estamos aqui pela infinita misericórdia do Senhor. Nós também temos que ter misericórdia do nosso próximo. Às vezes aquela pessoa está enfrentando um problema, teve um trauma na infância, é uma pessoa de difícil convívio, porque tem uma história e às vezes você não sabe do que ela passou, não sabe da história dela. Então suporte, tenha paciência, tenha misericórdia, leve a sua cruz, né? Não abandone a sua cruz, mas leve ela, né? E tenha paciência, que no final desse término, no final desse caminho, desse caminhar, nós vamos ser recompensados, galardoados, ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Amém, amados? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e eu te agradeço por esse dia. Senhor, eu quero te pedir perdão por pensamento, por palavras e por obras.
Alcança o coração deste homem, alcança o coração desta mulher. Vai colocando misericórdia, vai colocando quebrantamento, vai colocando sabedoria na vida deste homem, sabedoria na vida dessa família, sabedoria na vida desse jovem. Repreenda as drogas, os vícios, o mal, vai quebrando as amarras, as algemas, os cadeados, as prisões espiritual. Traz libertação para essa casa, para essa família. Esse menino que está dando dor de cabeça para os seus pais, Senhor, traz libertação, converte, salva, faz o milagre. Quebra todas as amarras, destrói o arco, quebra a lança, faz a tempestade se acalmar. Visita cada um, Senhor, e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviado. Espírito de Deus, vai visitando o corpo, a alma e a mente, Senhor, de cada um. Recompensa a cada um, abençoe a cada um, fortalece a cada um, liberta a cada um. Nos ensina a ter misericórdia, nos ensina a ser parecido contigo, a ser manso, a ser obediente, Senhor. Que a tua graça nos basta. Fortalece, Senhor, assim como tu fortaleceu a Paulo. Quando ele pediu misericórdia, o Senhor falou: a minha graça te basta. Então que a tua graça, Senhor, venha sustentar cada um de nós e venha confirmar a bênção e a vitória na vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.